Olá, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nonos anos. Nós estamos de volta agora com o sétimo bloco e eu espero que vocês até agora tenham acompanhado todas as nossas aulas e todas as nossas discussões, inclusive no plantão Tira Dúvidas, que é muito importante que vocês acompanhem também, ok? Pessoal, a gente vai falar hoje sobre o período composto por coordenação e subordinação. Quem já deu uma olhadinha lá no aplicativo Aula App vai ter contato pela primeira vez com esse assunto, e a gente agora vai tentar destrinchar mais e tornar o assunto mais fácil de ser compreendido, ok? Então, vamos adiante, porque hoje o assunto está muito legal. Eu quero que vocês, ao final dessa aula, tenham em mente algumas perguntas e consigam responder essas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta, como é que se identifica um período simples e um período composto? Você que acompanhou as nossas aulas sabe que a oração com apenas um verbo ou uma locução verbal trata-se de uma oração absoluta ou período simples. Simples porque tem apenas um verbo ou locução verbal. Agora, se há mais de um verbo, né? Se há mais de uma locução verbal, o que é que nós temos aí? Um período composto. Até agora você já sabe disso. O que você talvez não saiba é que existem dois tipos diferentes de período composto. Ele pode ser por coordenação ou subordinação. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? A segunda pergunta que eu proponho para que vocês respondam ao final dessa aula é a seguinte: você sabe o que é um período composto por coordenação e subordinação? Bom, se você não sabe, você vai acompanhar agora e vai entender, ok? Primeira coisa, eu gostei bastante do exemplo que o aplicativo Aula App traz, e eu já vou adiantar aqui antes de ler o conceito do que se trata o período composto por coordenação imagine você que você vai abrir uma empresa. Aí nessa empresa que você vai abrir, você tem que se imaginar de fato abrindo essa empresa, ok? Aí você abriu essa empresa e você chamou, vamos dizer, a sua mãe para ser sua parceira na empresa. Ou algum colega, alguém que vai ser sócio da empresa com você. Você sabe que o seu sócio, que vai entrar com com dinheiro junto com você, vai ser seu parceiro. Você não tem como ficar cobrando horário para ele, não tem como ficar determinando, mandando ele fazer as coisas, porque ele é seu sócio, ele é alguém que está do seu lado. Então, diferente de um cara que vai ser subordinado a você, certo? Ele não vai poder receber ordens. Então, é a mesma coisa com as orações. É como se as orações fossem parceiras, elas têm independência uma em relação à outra. Então, vamos para a definição. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Não existe dependência. Um é independente do outro em relação ao sentido, ok? Quem é nosso aluno está acompanhando os plantões Tira Dúvida, já observou que eu venho falando sempre isso. Pensa, as orações coordenadas são irmãs, são parceiras. E aí o exemplo da aula app está perfeito, são sócias, tá? Digamos que você contratou algumas pessoas para ser seus funcionários, vamos dizer assim. Olha a definição disso. O período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. Então, é como se uma fosse subordinada, olha o nome, subordinada em relação à outra. Então, pensando no exemplo de você abrindo sua empresa, se você tiver empregados, você vai poder dar ordem, cobrar horário, eles estarão subordinados a você, entendeu? Então, a mesma coisa, se uma oração depende da outra para que faça sentido, para que aquilo de fato tenha sentido na leitura, ali nós estamos diante de orações subordinadas, tá? Períodos compostos por subordinação. Então, é o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, em que as orações independem em termos sintáticos. Então, vamos lembrar, coordenação, a sociedade, eles estão juntos, eles não estão subordinados um em relação ao outro. Agora, se houver uma subordinação, uma dependência para que faça sentido, aí sim nós temos o período composto por subordinação, ok? E hoje nós vamos tratar especificamente das orações subordinadas adjetivas. Vamos para a definição. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que têm, como o próprio nome sugere, a função de adjetivo, tá? Elas servem para quê, afinal de contas? Para que serve um adjetivo? Você já sabe. Para caracterizar, qualificar um nome. Pode ser um pronome ou nome, no caso, né? E eles vão vir ali sempre antes.
Eles vão anteceder esse adjetivo. Então, é só você reparar bastante na função que ele está exercendo no contexto da oração. Você vai identificar que, no contexto do período, essas orações elas vão vir caracterizando, qualificando o termo que imediatamente lhe antecede, ok? Tem uma dica que eu costumo dar, que é o quê? Essas orações, elas são iniciadas por pronomes relativos, que podem ser quem, qual, quanto, onde, cujo, ok? Exercem a função de adjunta de nominal do termo que eles antecedem, tá? Vai ficar mais claro quando eu partir para os exemplos. Eu respeito alunos. Aí você tem uma oração. A partir do quê? Do verbo respeitar, né? Mas se eu juntar, eu respeito alunos, alunos estudam, se eu juntar essas duas orações, o que é que eu vou ter? Eu respeito os alunos estudiosos. Até aí a gente tem uma oração só. Aqui, ó, respeito é o verbo e ele tá sozinho, então a oração simples ou absoluta, tá? Nesse caso aqui, uma oração simples, né? Oração absoluta ou período simples, porque tem apenas um verbo. Agora, se eu transformar aqui, ó, estudiosos em oração, o que é que eu tenho? Eu respeito os alunos que estudam. Vamos ver como é que vai ficar? Eu respeito os alunos que estudam. Nós temos agora mais de uma oração. Afinal, temos dois verbos, né? Respeitar e estudar. Temos uma oração que um período composto por subordinação, ok? Eu respeito os alunos que estudam. Então, eu respeito os alunos é uma oração, que nesse caso aqui é a oração principal, e que estuda é a oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ele está exercendo a função de adjetivo. E olha que interessante, ela é iniciada com o pronome relativo que está fazendo referência a alunos. Alunos é o termo que antecede o quê? Aqui, ó, esse pronome que é o pronome relativo, ok? E que estudam tem a função de adjetivo, porque caracteriza o quê? Alunos. Não, então, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva. Agora, não pensa que vai ficar por aí. Nós temos dois tipos diferentes de oração adjetiva. Nós vamos verificar justamente isso aqui nessa aula, ok? Quais são, então, as classificações? Quais são os tipos de orações subordinadas adjetivas? Só duas, para descomplicar a nossa vida. A primeira é restritiva. Olha só esse exemplo. Os vendedores que são esforçados serão promovidos. Veja, a oração aqui, ele está restringindo os vendedores que devem ser promovidos, né? Não é qualquer vendedor, são os vendedores que são esforçados. É como se, de alguma forma, ele estivesse ali restringindo. Então, é como se no grupo todo de vendedores, apenas aqueles que são esforçados serão promovidos, tá? Então, pensa sempre no nomezinho das orações. Restritivas, porque restringe. É como se houvesse vamos pensar na teoria dos conjuntos em matemática, conjunto de todos os vendedores. Dentro desse conjunto, aqueles que são esforçados faz um conjunto menor, daí esse conjunto menor que pode ser promovido, será promovido. Entendeu? Aí nós temos o segundo tipo de oração, que é a oração subordinada adjetiva explicativa. Como o nome sugere, tem a função, o objetivo de explicar. Veja só, olha a diferença. Os vendedores que são esforçados serão promovidos. Agora, observe que há duas vírgulazinhas separando as orações. Então, os vendedores que são esforçados serão promovidos. Tenta dar essa entonação que a vírgula pede e você vai observar que está explicando de fato. Os vendedores que são esforçados serão promovidos. Não é qualquer vendedor, que são esforçados. Então, aqui tem uma explicação em relação à oração inteira. No outro, tem uma restrição. A dica que eu posso dar a vocês é justamente a presença de vírgula nas orações explicativas. E essa vírgula vai vir antes do pronome relativo, tá bom? Então, gente, nós encerramos aqui.
Foi super rapidinho essa aula. Eu espero que vocês tenham acompanhado. O que eu sempre tenho falado com vocês nos plantões, tira dúvidas, é o seguinte: vocês precisam acompanhar a historinha das orações passo a passo. Primeiro vem frase, oração em período, depois período por coordenação e agora período por subordinação. Encare isso como uma espécie de jogo, que você vai avançando as etapas até saber, de fato, todo o contexto. O que eu peço a vocês é que vocês estudem e se houver qualquer dúvida em relação ao que vocês visualizarem no aplicativo e ao que eu estou falando aqui, por favor, anotem para que vocês tragam nas nossas aulas, que é às segundas-feiras, tá? Então, eu peço que vocês anotem. A gente tem feito bastante exercício e o pessoal está acompanhando muito bem as atividades. Então, eu peço que vocês estudem, se esforcem. Estamos chegando no final do ano e é interessante que vocês possam ter esse conhecimento para poder avançar aqui para frente, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.